Olá a todos, meu nome é Raoni Fazul, eu sou aluno de pós-graduação em Ciência da Computação pela UFSM e hoje eu vou apresentar um trabalho que foi desenvolvido sob a orientação da professora Patrícia Pitan e que é intitulado Análise Experimental dos Modos de Balanceamento de Réplicas para o HDFS Balancer. Aqui nós temos um roteiro dessa apresentação, contendo a fundamentação teórica, o problema de pesquisa e os experimentos que a gente conduziu no artigo. O Apache Hadoop é um framework amplamente utilizado para a manipulação e o armazenamento eficiente de grandes volumes de dados. Dentre seus principais componentes, a gente tem o HDFS, que é um sistema de arquivos distribuído altamente confiável. Um cluster HDFS é consistido de um name node, que é o servidor mestre, e de data nodes, que são os workers responsáveis por armazenar e recuperar os dados. Quando um arquivo é inserido no HDFS, ele é automaticamente segmentado em blocos de dados de tamanho fixo, que então são distribuídos através do cluster. Por ter sido projetado para ser tolerante a falhas mesmo enquanto executa sobre hardware de baixo custo, isso é, hardware não confiável, o HDFS necessita de mecanismos eficientes para assegurar alta confiabilidade e disponibilidade. Nesse sentido, a replicação de dados é essencial para o bom funcionamento do HDFS. Com a replicação, são criadas cópias dos blocos de dados em função de um fator de replicação, que possui valor padrão de 3 réplicas por bloco. Essas réplicas então são distribuídas através dos nodos do cluster com base em uma política de posicionamento de réplicas, a PPR. Conforme ilustrado na figura, a PPR garante que cada um dos blocos tenha suas réplicas dispostas em 3 datanodes distintos de 2 hacks distintos. Dessa forma, mesmo no advento de um hack falhar por completo, a gente ainda vai ter réplicas disponíveis em outro local. Com o passar do tempo, entretanto, os datanodes podem começar a armazenar quantidades desproporcionais de dados. As principais causas desse desbalanceamento é a própria PPR, que não considera a utilização dos nodos, o processo de re-replicação pós-falhas, que também é baseado na PPR, o comportamento da aplicação do cliente, que sempre armazena uma das réplicas no nodo local, e a adição de novos datanodes ao cluster, já que eles ficarão subutilizados por um período significativo. À medida que o desbalanceamento de réplica se agrava, a localidade dos dados é afetada, ocasionando um maior número de transferências intra e off-rack para atender às aplicações de execução no cluster, além de sobrecarregar os datanodes com alta utilização. Dessa forma, o desbalanceamento se torna uma condição prejudicial ao bom funcionamento do HDFS. Para resolver esse problema, o Hadoop disponibiliza uma solução oficial, que é o HDFS Balancer. O Balancer movimenta os dados já armazenados em datanodes com alta utilização para datanodes com menos utilização, até que o volume de dados mantido em cada nodo seja controlado por um threshold de balanceamento. Atualmente, além de disparar a execução do balanceador sob demanda, o administrador precisa definir as configurações a serem aplicadas durante o processo de balanceamento. Sabendo que esse processo é custoso, em função de o administrador precisar ter um conhecimento aprofundado do sistema e das aplicações em execução no cluster, a gente avalia a aplicabilidade de diferentes configurações do HDFS Balancer de forma a auxiliar a tomada de decisão de administradores de cluster HDFS. Nessa tabela, são exibidos 3 modos de balanceamento que consistem em configurações recomendadas para a execução do balanceador. O modo Background é projetado para clusters que servem outras aplicações e jobs, ao mesmo tempo que o processo de balanceamento é conduzido. O modo Default é baseado nas configurações padrão do balanceador e o modo Fast é voltado a cenários onde deseja-se que o processo de balanceamento seja realizado o mais rápido possível. Essas configurações variam desde o máximo de throughput consumido por cada datanode para balancear o cluster, até o total de threads utilizadas para a movimentação dos dados. Nesse trabalho a gente experimentou cada um dos modos em um experimento realizado na plataforma Grid 5000, onde a gente configurou o Hadoop para operar sobre um cluster com 10 datanodes. Cada nodo possuía 2 processadores Intel Xeon E5, 128 GB de memória RAM, 558 GB de HD e 4 conexões de Ethernet de 10 GB cada. Para a carga dos dados, a gente utilizou o teste da FSIO, um benchmark com comportamento característico IO-bound, e a partir do qual a gente escreveu 30 arquivos de 30 GB cada com um fator de replicação padrão. O volume total de dados após a escrita foi de aproximadamente 2,6 TB.
Nessa tabela são exibidas algumas métricas considerando os 3 modos de balanceamento avaliados. A gente pode perceber de forma geral que o volume de dados movimentado se manteve similar independente do modo utilizado. Porém, os demais parâmetros, como por exemplo o tempo de execução e o consumo da largura de banda do cluster, variam significativamente de acordo com o modo usado. Para avaliar essas diferenças, a gente considera a variação percentual, onde a gente percebe que o modo background em relação ao modo default aumenta o tempo de execução do balanceador por volta de 16%, enquanto o modo fast em relação ao modo default consegue fazer uma diminuição de por volta de 91% do tempo de balanceamento. Todavia, o throughput consumido pelo modo background é reduzido na escala de 11%, enquanto com o modo fast ele é aumentado na casa de 10 vezes em relação ao modo default. Então, nesse trabalho, a gente avalia esses 3 modos e espera evidenciar as vantagens de cada um deles, de forma que administradores possam tomar uma decisão mais assertiva nas configurações do HDFS Balancer. Em trabalhos futuros, a gente pretende fazer uma investigação aprofundada dos modos de balanceamento, considerando diferentes cargas de trabalho. Além disso, pretendemos avaliar o impacto de diferentes PPRs no processo de balanceamento. Esse trabalho, inclusive, já foi desenvolvido, está atualmente sob revisão, e esse estudo feito nesse trabalho serviu como base para nossa arquitetura de balanceamento dinâmico, que é o objetivo final da minha dissertação de mestrado. Aqui nós temos as referências utilizadas nessa apresentação, e é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.